Você sabe para que serve uma avaliação neuropsicológica? Pois é, por meio dessa técnica que diversos fatores podem ser identificados, como índice de memória, atenção, raciocínio, aprendizagem, enfim. Para explicar melhor como isso funciona hoje, eu recebo a nossa super neuropsicóloga, a Luzia Raimundo. Boa tarde, Luzia. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, melhor agora. Ai, que bom. Bom, ela já me confidenciou aqui, Patrícia, esse tema eu amo falar, porque é algo que eu me identifico, que eu me especializei, que eu atendo muito. Então, já quero saber contigo, como que é feita essa avaliação neuropsicológica? Então vamos lá, Patrícia, ela é uma avaliação minuciosa das funções cognitivas. Eu costumo dizer assim que quando a gente tem um problema nos ossos, você vai lá no orto, faz um exame e você vê o que está acontecendo. Na avaliação neuropsicológica é muito parecido, mas é através de testagens. Então a gente aplica vários testes, uma bateria de testes cognitivos, emocionais e comportamentais, né? A gente avalia então o humor e a personalidade também. Ela é uma bateria completa para avaliação do ser humano. Crianças, adolescentes, adultos podem fazer. Tá, e qual que é o objetivo? Por exemplo, a pessoa ela tem que estar com algum problema, alguma coisa para ela fazer essa avaliação? Luzia, como que é? Não necessariamente, mas acabam procurando por conta de alguma investigação específica. Por exemplo, grande parte dos médicos, neurologistas, psiquiatras, eles precisam desse apoio do neuropsicólogo para entender o que está acontecendo com aquele paciente. Por exemplo, vamos investigar a suspeita de um pacientinho com autismo. É o neuropsicólogo que faz essa avaliação, aplica toda a testagem. Sabe o famoso QI? A gente avalia, então, o quociente intelectual, a atenção, a memória. Então, tem os testes que vai avaliar padronização de 0 até 100, o quanto que a gente tem desenvolvido. Então, dá para saber. Tá, bem legal. Através dessa avaliação que a gente consegue identificar, por exemplo, alguns distúrbios, algumas situações? Sim, é através dela que a gente identifica se tem algum transtorno do humor, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, ou investigar um transtorno do neurodesenvolvimento, como eu falei, o autismo, um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, crianças que têm suspeita de dislexia, descalculia, que é a dificuldade no cálculo e na leitura. Todas essas avaliações nós fazemos na avaliação neuropsicológica. Que legal. E quanto tempo dura, por exemplo? Porque você me falou, é minucioso, acontece bastante coisa, então eu acho que não é uma sessão assim rápida, é algo mais demorado. É um pouquinho demorado. Por isso que eu falo para os pais, quando eles iniciarem esse processo, eles precisam saber que tem um cronograma. Então temos 5 etapas. A primeira etapa é a anamnese, a coleta de informações. A segunda é a testagem. A terceira é a análise clínica, né? Depois que aplicou a testagem, a elaboração do laudo e depois a devolutiva. E temos um diferencial que é a visita escolar, quando é crianças também, ou conversar com os profissionais multidisciplinares. Por exemplo, a criança ou o adulto vai num fonoaudiólogo, a gente troca informações, como que está sendo o desempenho dele aí, ou fala com uma TO, uma terapeuta ocupacional, porque a gente faz o trabalho multidisciplinar também, né, Patrícia? Eu vi você falando bastante de crianças. Geralmente são crianças, os pais que procuram esse tipo de atendimento, Luzia? Sim. Em grande parte são as crianças que a gente atende, né? Mas a avaliação pode ser feita com adultos também. O que acontece, Patrícia, o que vem acontecendo agora? Os adultos vêm procurando para o diagnóstico tardio. Você não tem noção do quanto de adultos que estão recebendo diagnósticos agora, porque não tiveram essa oportunidade na infância. Autismo na vida adulta, o TDAH na vida adulta, um transtorno de humor na vida adulta. Então, eles acabam buscando agora, depois de grandes, né, para ter o diagnóstico. E para os adultos também funciona nessas 5 etapas que você falou? Sim, mesma coisa. A diferença é que não tem a visita escolar, mas aí eu incluo algo novo, que é a conversa familiar. Então, a entrevista com a família, ou com a esposa, ou com o esposo, ou com o pai e com a mãe, para coletar a informação lá desde a gestação, que a gente faz uma investigação minuciosa do desenvolvimento, com que idade que falou, que andou, como que foi o desfraude. A gente faz uma investigação bem minuciosa mesmo. E depois que é feita toda essa investigação, essas 5 etapas, né? É entregue a devolutiva, conversado com os pais. Entregue o laudo, né? Isso, ou com a pessoa. O que acontece a partir daí, Luzia? Ótimo, adoro essas perguntas. Então, é a parte do tratamento. Então, não adianta a gente fazer todo um trabalho, uma investigação e não iniciar o tratamento. Por exemplo, uma criança com autismo, ela vai precisar da adaptação curricular e escolar, que é o PEI, né? O Plano Educacional Individualizado. Então, a gente faz toda a metodologia para que essa criança receba, para que a escola elabore esse plano para adaptar o currículo para ela.
Uma criança com TDAH, sentar mais próximo do quadro para ter uma melhor aprendizagem. Então, vai depender muito do caso. Um paciente com transtorno do humor, por exemplo, um transtorno bipolar, ele vai ser encaminhado para o psiquiatra também, para iniciar com a medicação, para começar o acompanhamento psicológico, que é diferente a avaliação do acompanhamento. O acompanhamento ele é semanal, ele é toda semana que o paciente faz o tratamento psicológico. E vamos indicar as terapias adequadas também. Às vezes é necessário que faça uma terapia ocupacional, ou se der alguma dificuldade na linguagem, vai numa fonoaudióloga. Então, às vezes vai precisar de uma equipe multidisciplinar, ou de um neuropsicopedagogo, de um fono. Então, depende, sim, muito de cada caso, Patrícia. Você, no caso, vai dar esse encaminhamento. Direciono. Isso, você direciono e falo o porquê e qual que é a função que tem que ser trabalhada, acredita? Não, ótimo, porque muitas vezes os pais, por exemplo, vão pegar as crianças agora, né? Sim. Os pais se sentem perdidos, né, Luzia? Não sabem para onde correr, para onde ir. Aí, tendo uma pessoa, um profissional capacitado, que fala, olha, pais, então aqui a gente vai fazer assim, são 5 etapas, e a partir disso, tipo, pega na mão mesmo e direciona. É o primeiro passo, Patrícia. Eu falo assim, a minha profissão é tão importante porque a gente acolhe primeiro. Às vezes vem aqueles pais com tanta ansiedade. Será que meu filho tem autismo? Será que ele tem alguma dificuldade? Então é ali que a gente vai fazendo essa avaliação junto com os pais. Eles vão se reconhecendo, a gente já vai acalmando, já vai mostrando que tem solução, que tem tratamento. Então é o primeiro passo ali, é a avaliação neuropsicológica. Depois a gente encaminha para toda a equipe para fazer o tratamento correto. Olha só, e a gente falando dessa questão dos pais, né, sempre estarem bem preocupados. Acho que você deve ter acompanhado na mídia o Blaise, acho que o filhinho da Gil Ebank. Isso. Acho que ela estava investigando, que ela achava que era autismo. Daí passou por vários psicólogos, terapeutas e tal. E daí, na verdade, era um transtorno do processamento sensorial, né? Ele auditivo. É tudo mais, né? Ele sente com mais intensidade. E você sabe, Patrícia, que lá na clínica vem muitos casos assim para mim, que às vezes a criança já vem com o diagnóstico de autismo, sem ter passado por uma avaliação, e quando a gente vai avaliar, a gente descobre que não é. A gente vai comentar com os pais, eles refazem a avaliação e aí tem o diagnóstico correto. Então, a gente acaba sendo um apoio muito importante para a área médica. Entendi. Então, o psicólogo, o neuropsicólogo tem que trabalhar junto com a medicina. Porque a gente percebe que houve, assim, um aumento de muitos pais buscando ajuda para os filhos, Sim, né? E às vezes, acho que eles, assustados, né, enfim, pai de primeira, segunda, enfim, quantas viagens for, ficam, mas o filho do fulano tem autismo, o filho do ciclano, meu filho está comportando meio parecido, e agora e tal. E eles mesmos acabam já dando o diagnóstico, já chega na psicóloga com o diagnóstico pronto, não, meu filho tem autismo. E daí acabam induzindo, é claro, e daí, mas sem esperar uma avaliação correta. E que bom que nós temos os profissionais para fazer esse direcionamento, né, Luzia? Sim, Patrícia, e lembrar também que nós temos instrumentos validados, tá? Não é só o olhar clínico, temos todas as testagens, grande parte vem de fora do Brasil e é padronizado aqui. Então, é algo muito sério, científico, bem comprovado, né? Então, a gente utiliza os materiais clínicos que a gente tem mais evoluído no mercado hoje para chegar o mais próximo do que é o diagnóstico. Com certeza. Tá? Que bom, que maravilha. Bom, né? Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada, viu? Patrícia. Acho que aqui em Cascavel você foi a única neuropsicóloga que eu já entrevistei. Ai, que gostoso, que bom, fico feliz. Mas temos ótimas profissionais, eu conheço, assim, colegas incríveis que se formaram junto comigo. Quando eu percebo que minha agenda está muito lotada, encaminho para elas, a gente sempre trabalha em conjunto. Que legal, que amor, que empatia. Belinda, passa o seu Instagram se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser já mandar uma pergunta direto para você, vai lá. Tá, então o meu é neuropsicóloga Luzia Raimundo, tudo junto. E o do Instituto é Instituto Encanté. Lá temos profissionais incríveis também lá na equipe. Isso aí, obrigada mais uma vez, Luzia, até uma próxima, viu? Obrigada, eu volto. Isso, claro, sempre, portas abertas.